A lepra, ela é um retrato do pecado. No livro de Levítico, capítulo 13, ele fala sobre as leis acerca da lepra. Eu vou ler, por exemplo, o verso 12 e o 13, e depois um pequeno comentário sobre a lepra. Se a lepra se espalhar de todo na pele e cobrir a pele do que tem a lepra, desde a cabeça aos pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então este o examinará. Se a lepra cobriu toda a sua carne, declarará limpo o que tem a mancha. A lepra tornou-se branca e o homem está limpo. A lepra, no começo, ela é só uma pequena mancha. É o que diz aqui o texto em Levíticos capítulo 13, o verso 2, verso 22 e o verso 23. Mas existe também um outro tipo de lepra que nós podemos ver lá na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, capítulo 5, verso 6. Arrogância e orgulho também é uma espécie de lepra que tem se esparramado pelo mundo. A lepra, ela contamina o homem. Então isso faz nos lembrar no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 17, verso 12 ao 19. Ela contamina o homem. A lepra é contagiosa. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 5, verso 11, ele falou algo também a respeito. A lepra é um mal, é uma doença incurável. O profeta Jeremias, ele falou sobre isto no capítulo 13, versículo 23. Só Deus pode curar a lepra. Quando o povo ia adorar o Senhor no tabernáculo, no templo, a pessoa ela ficava isolada, ela era excluída, ela não podia participar do culto, da adoração ao Senhor. A consequência do leproso era a exclusão, ficava de fora. Você pode verificar isso em Levíticos 13, versículo 46. A palavra ela é bem clara. Ela fala sobre isso. Ela fala: será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. É o versículo 46. Eu estou com a Bíblia aqui aberta. É o 46. Fica fora. E o Senhor, através do profeta Isaías, Deus, trouxe uma mensagem para o povo de Israel. Em seu livro, no capítulo 59, verso 2. A palavra de Deus nos mostra que a lepra levava as pessoas à morte. Aos pouquinhos a pessoa ia morrendo. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, no verso 23, uma palavra tão conhecida, o apóstolo Paulo diz, lá em Romanos, capítulo 6, verso 23, o salário do pecado é a morte, ou seja, a lepra leva à morte. A lepra, quem era leproso naqueles dias, estava sentenciado à morte. O próprio Senhor Jesus, ele falou que nos dias de Naamã, em Israel, havia muitos leprosos, mas apenas um só foi agraciado por Deus, foi abençoado, no capítulo 5 do livro de Reis. A palavra diz que Naamã foi curado da lepra.
pela graça, pela bondade e misericórdia de Deus. Ele até quis pagar o homem de Deus com presentes, com ouro, com prata, com vestes, mas o profeta Eliseu se recusou. E agora nós vemos que ele foi abençoado. Agora, a lepra do pecado, essa imundícia do pecado, é somente o Senhor Jesus Cristo que pode dar um jeito. Somente é Ele quem pode resolver o problema do homem. O escritor aos Hebreus, ele diz algo muito sério a respeito deste assunto, no capítulo 9, no verso 22. E na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 1, verso 7, também fala sobre isto, que é o sangue do Senhor que nos purifica, se confessarmos nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, de toda lepra. Lá no céu, com Deus, na eternidade, leproso não vai morar. Só vai morar os limpos de coração, aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, onde não existe lepra, onde não existe imundícia do pecado. Nós precisamos cada vez mais meditar na palavra de Deus. Então fica aqui esse devocional, esses poucos minutos, onde eu destaquei que a lepra é um retrato do pecado. No começo é só uma pequena mancha. Mas o problema é que vai contaminando o homem. Além de contaminar o homem, ela é contagiosa. Ela vai contagiando os demais. Na própria lei, o leproso tinha que colocar a mão na boca e ficar repetindo várias vezes, leproso, leproso, para advertir as pessoas para não se aproximarem, porque se aproximarem e pegassem a lepra, ele seria apedrejado e morto, era a lei. Então, para não morrer, ele tinha que pôr a mão na boca, as mãos na boca e clamar em alta voz, leproso, leproso, para advertir as pessoas. Ele ficava excluído da sociedade. As pessoas evitavam de passar por aqueles lugares, mas tinham umas pessoas desavisadas que passavam. E então eles percebendo que tinha alguém desatento, ou que não estava sabendo que ali por ali morava leproso, que tinha gente leprosa, eles eram obrigados a dizer, leproso, leproso, para a pessoa não chegar perto e para eles não morrerem apedrejados, porque morreriam sim. Então, a lepra levava aos poucos à morte a pessoa. Eu sempre digo o seguinte, que o pecado, os vícios que se comete, por exemplo, da bebedeira, da droga, da maconha, da cocaína, o vício, ele é um suicídio lento. A pessoa que não para de beber, que não para de fumar, que não para com certos vícios, a pessoa está se suicidando lentamente, um pouquinho a cada dia. Por exemplo, o cigarro. A pessoa fuma 1, 2 ou 3 cigarros. Depois vai aumentando a dose. Chega a, diariamente 20 cigarros ou mais. A pessoa está encurtando a sua vida. Ela está se suicidando lentamente. É uma lástima, mas é verdade. Nós vemos que o suicídio é uma coisa que Deus abomina. A pessoa que tira a sua própria vida. A pessoa então vai morrendo aos poucos. E depois, o pagamento do pecado é a morte. Existem 3 tipos de morte. A morte natural do homem, né? A morte espiritual e a morte eterna. São as realidades da palavra de Deus. Então, apenas o Senhor Jesus Cristo, Ele tem poder para curar a lepra. Qualquer leproso que se aproximar, ele garante que cura. Se aproximar com humildade, com fé, pedindo. No Evangelho está escrito que 10 leprosos, Jesus ia passando e lá ao longe, eles começaram a clamar, Jesus, tem misericórdia de nós. Então o Senhor Jesus chegou até os 10 leprosos. Ele curou os leprosos e mandou que fossem se apresentar ao sacerdote, conforme a lei indicava, para que depois, vendo que eles estavam curados, eles pudessem ser reintegrados à sociedade.
para não viver mais afastados. E eles foram caminhando. A Bíblia diz que eles foram em obediência à palavra. Só que indo, eles foram curados. Na obediência da palavra, caminhando, eles foram e perceberam que receberam a cura. 9. Continuaram o caminho e foram até o sacerdote para se apresentar. Eles obedeceram ao Senhor Jesus. Mas tinha um deles, o que voltou. Ele era samaritano. Ele voltou diretamente até Jesus para agradecer. Prostrou-se, agradeceu, adorou o Senhor. E o Senhor falou: cadê os 9? Onde estão os 9? Para os 9, a religião, o rito, a liturgia era muito importante para eles, para que perante os homens eles estivessem ali reintegrados e postos em comunhão com a família e com a sociedade. Mas aquele outro era estrangeiro. O estrangeiro, ele não estava dando mais importância ao templo e ao sacerdote do que a Jesus. Quem curou ele foi Jesus. Então Jesus era o mais importante para ele. Foi por isso que ele voltou, até porque ele era estrangeiro. Os estrangeiros tinham acesso restrito lá no templo. Mas ele não quis saber de ir até o sacerdote, porque primeiro ele quis voltar para agradecer Jesus. Ele pode ter ido depois, mas antes ele voltou de onde estava e veio com seu coração grato adorar o Senhor Jesus. Estas coisas são muito importantes e nós precisamos aprender. Então, é desse jeito que funciona mesmo. Gratidão. Jesus, ele cura, ele liberta, ele salva, ele faz maravilhas na vida do homem. Mas ele espera a gratidão. Ele espera a gratidão. Por exemplo, lá no capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, quando o Senhor libertou Pedro, que a oração que era feita pela igreja, no capítulo 5, havia muita oração, muita intercessão a favor de Pedro, oração incessante. Quando ele foi liberto, ali pelo versículo 17, se não falha a minha memória, a palavra foi para que contassem aos demais apóstolos, aos demais irmãos que também estavam orando, para que eles se alegrassem no Senhor. Fizeram o pedido da libertação, agora era para que eles soubessem que Pedro estava livre. É ali pelo versículo 17, versículo 18 de Atos capítulo 12. Que anunciasse aos demais irmãos que Pedro estava livre, para que eles se alegrassem também, mas também era para que eles agradecessem a Deus pela libertação, pelo milagre de Pedro. Então Deus, ele gosta muito de nos abençoar, fazer milagres em nossas vidas. Mas ele espera a nossa gratidão pelos milagres que ele faz. Que nós tenhamos sempre um coração agradecido. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Em nome de Jesus. Até a próxima. Se você puder, se inscreve no meu canal aqui no YouTube, clique no sininho e compartilhe com os teus contatos. Vamos abençoar outros com a palavra de Deus. Fica na paz do Senhor. Amém? Paz.